Olá, eu sou Mariana Halbert e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. Hoje recebemos também o jornalista e consultor de comunicação Thomas Traumann para uma conversa sobre o cenário eleitoral. Thomas, bem-vindo ao Poder DataCast. Tudo bom, Mariana? Tudo bom, Rodolfo? Rodolfo, bem-vindo novamente. Oi, Mariana. Oi, Thomas. Obrigado por aceitar o convite e vamos lá. Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de maio de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A última pesquisa Poder Data, realizada de 22 a 24 de maio de 2022, mostra que a saída de João Dória, do PSDB, da disputa presidencial teve efeito nulo nas candidaturas de Jair Bolsonaro, do PL, e de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A senadora Simone Tebet, do MDB, tampouco herdou o espólio eleitoral de Dória neste primeiro momento. O nome do ex-governador de São Paulo foi mantido nesta rodada da pesquisa porque ele só desistiu de concorrer por volta do meio-dia de segunda-feira, quando o levantamento já estava sendo realizado. Por isso, foi possível perceber parte do efeito de sua desistência. As intenções de voto no Tucano no primeiro turno caíram para 1%, sendo que ele pontuava de 2 a 4% em levantamentos anteriores. Principal nome da chamada terceira via, Tebet marcou apenas 2%, mantendo seu patamar. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 22 a 24 de maio de 2022 por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 301 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR 05638/2022. Thomas, a polarização é evidente e exemplos como a saída de Dória sem impacto direto na disputa entre Lula e Bolsonaro revelam isso. Ainda assim, há espaço e tempo para um terceiro nome? Dá para a gente ter uma surpresa daqui para frente? Oi, Mariana. De novo, obrigado pelo convite. Sendo bem sincero com você, não. Nós vamos viver, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é o mais longo do segundo turno da nossa história. Em geral, a gente tem o segundo turno, demora um mês, 3, 4 semanas, dependendo do ano. E dessa vez a gente vai ter um segundo turno que vai demorando 5 meses, é isso. Né? Não há nem menor possibilidade de nenhum outro candidato aparecer. Eles já tiveram as suas oportunidades no ano passado, eles não conseguiram construir suas candidaturas, não conseguiram construir mais do que uma candidatura, uma proposta. Então ninguém sabe, o Dória sai da campanha sem ninguém ter uma ideia de o que ele defendia. Assim como foi anteriormente com o Eduardo Leite, assim como foi anteriormente com o Luciano Huck, enfim. Havia uma crença completamente sem base científica de que bastava aparecer um novo nome que não se chamasse nem Luiz Inácio Lula da Silva, nem Jair Messias Bolsonaro, que os eleitores iriam correr os braços desses candidatos. Isso não é verdade, a gente está vendo que não é. Portanto, a gente já tem uma candidatura já está dada. Eu acho que a novidade, a saída do Moro, e essa sim teve um efeito relevante na pesquisa, o Poder Data, eu acho que foi o primeiro a detectar isso, é que você tem uma concentração nesses dois nomes de tal forma que a gente pode ter até um resultado no primeiro turno. Eu não sei se isso realmente aconteceu, é uma pergunta que eu acho que o Rodolfo tem mais condições de responder do que eu, mas é nesse nível, que a gente vai ter hoje os dois candidatos, para o nosso ouvinte ter uma ideia, ele já tem 78% dos votos, das intenções de voto global, né, sem contando votos válidos e nulos e brancos. Isso é muita coisa. A tendência e aliás, que isso aumente, quer dizer, murche, na minha avaliação, murche ainda mais e fique mais claro que esses dois candidatos são os candidatos favoritos. Eventualmente, dependendo do número de brancos, no número de abstenções que a gente tiver, pode até ter uma decisão ainda no primeiro turno. Mariana, só entrar aqui comentando com alguns dados.
Eu acho que tem dois pontos assim importantes para a gente levar em consideração esse ponto da questão da terceira via. O primeiro é que, assim, uma terceira via, eu acho que tem duas condições necessárias que ela precisaria para poder se viabilizar e que não existem hoje, mesmo com a saída do Dória. Primeiro, alguma coordenação política, que a gente vê que mesmo com o Dória saindo, o PSDB ainda não deu assim, garantia de que vai apoiar a Tebet. Eu acho que também a saída do Dória e a manutenção do cenário do mesmo jeito como está deixa muito claro como essa terceira via não tem a influência que acha que tem ou que acha que poderia ter no cenário. Então, na hora que o Dória sai, o cara foi ex-governador de São Paulo, era um nome que já estava se colocando há muito tempo no cenário, e na hora que ele sai da disputa, o cenário é basicamente o mesmo. Então, acho isso um ponto importante também. E outra questão relevante para a terceira via é que não existe espaço político e não existe um percentual do eleitorado suficiente que está atrás de um novo nome para a disputa. A gente vê isso muito claramente desde o ano passado. Esse espaço para a terceira via é algo que assim, fica em torno de 10%, 15% do eleitorado, não é algo além disso. E assim, um outro dado importante que a gente viu em outras pesquisas do Poder Data, outras rodadas passadas, é que esse eleitorado, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, está muito consolidado. Acho que o percentual de pessoas que votam no Lula e no Bolsonaro e que dizem que esse voto é final definitivo é algo acima de 80%. Então, é muito difícil a gente pensar em um cenário que isso vá mudar de maneira radical nos próximos meses com essas duas candidaturas muito cristalizadas já na disputa e na mente do eleitorado, né? É quase como se fosse um referendo da atual gestão do presidente Jair Bolsonaro, comparando com os governos petistas passados, principalmente com a gestão do ex-presidente Lula, né? Seria mais ou menos isso? Porque essa é uma grande novidade que a gente tem, né? A gente nunca teve uma campanha entre um presidente contra um ex-presidente. Essa é a primeira vez. Então, esse ineditismo também ajuda. Ajuda os dois candidatos, porque significa que os dois candidatos não tiveram o trabalho de se apresentar, né? Então, não teve a questão de que o candidato... Eu vou lembrar aqui, para mim, assim, eu sabia que o Alckmin ia perder a eleição quando chegou em julho de 2018, ele falou, oi, eu sou o Geraldo. Eu falei, bem, se em julho você está falando, oi, eu sou o Geraldo, acabou, né? Está se apresentando, faltando 3 meses para a eleição, não dá, quer dizer, pelo menos uma opinião mínima o eleitor tinha que ter sobre a pessoa. E, para o bem e para o mal, 90 e tantos % dos brasileiros sabe quem é Lula, quem é Bolsonaro, e tem uma opinião muito clara sobre eles, né? Os dois, eles provocam paixões e provocam rejeições com igual intensidade. Então, por isso também dificulta um terceiro nome para aparecer, ele teria que também ter essas condições, quer dizer, também ter um conhecimento e também um tipo de vibração, de paixão intrínseca ao candidato, que nenhum nome, não há um terceiro nome que apareça hoje, entendeu? Então, por isso eu acho que está dado que vai ser exatamente isso. Ou seja, agora, como que vai ser essa comparação é uma questão que eu acho que as duas candidaturas vão tentar fazer de um jeito ou de outro, como que faz a comparação entre essas duas gestões, né? A gente já está vendo uma briga, digamos assim, né? Cada um está usando informações e erros e acertos que os outros tiveram em suas gestões, né? Então é isso que você está falando, fica muito difícil para alguém furar essa disputa, esse duelo, na verdade, né? Não tem ninguém que consiga se apresentar da mesma forma. Uhum. E eu acho que isso traz para a discussão também um ponto que, assim, eu acho pessoalmente importante para as campanhas que elas devem se colocar, que é, assim, em termos de comunicação, o que é que pode ser mais interessante? Discutir um projeto de futuro, de país, trazer propostas, ou trabalhar para aumentar a rejeição do candidato, né, do adversário, no caso, com a possibilidade de repente, matar a eleição no primeiro turno, porque a rejeição do adversário é muito maior e isso garantiria um percentual de voto maior para a sua campanha, né? Acho que essa discussão entre discutir o futuro, trazer uma proposta de país ou trabalhar para aumentar a rejeição do candidato, do adversário, no caso, é algo que as campanhas devem estar conversando e pensando como fazer também, o que é que vale mais a pena. E quando a gente olha para a questão regional, o Lula tem a preferência do Nordeste e hoje já consolidando um pouco do Sudeste.
e Bolsonaro fica com o Sul, Centro-Oeste e Norte. Como que essa diferença regional vai ser trabalhada pelas campanhas? Eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante nessa questão regional. Existia aí um mito na ciência política de que o Nordeste é governista. Isso vem desde das eleições dos anos 50 e tal. Fernando Henrique derrotou o Lula no Nordeste nas 2 eleições que ele fez. Só que há uma mudança real e muito importante a partir de 2006, e esse que vira o mapa que a gente conhece, né? Um mapa que é o Nordeste mais o Pará e Minas Gerais a favor do PT, e o mapa São Paulo, Sul, Centro-Oeste e pedaço do Norte a favor, digamos, do candidato azul, que era o PSDB, e depois virou o Bolsonaro. E essa eleição a gente tem um pouco essa configuração de novo, mas eu acho que a questão que mais chama atenção eu acho que não há dúvida nenhuma que o Lula vai ganhar, vai ter uma vitória estrondosa no Nordeste, assim como eu acho que o Bolsonaro vai ter uma vitória muito mais forte do que hoje as pesquisas mostram no Sul e Centro-Oeste. Mas o Sudeste está em disputa. E está numa disputa que eu acho assim, que pode realmente decidir a eleição. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, embora o Lula tenha vencido no Rio desde 98, foi o único estado que ele venceu o Fernando Henrique em 98, acho que talvez o Rio Grande do Sul também, a memória às vezes falha, mas o Rio de Janeiro ele venceu em 98, venceu em 2002, venceu em 2006, quer dizer, o PT só perdeu o Rio de Janeiro em 2018, é o estado do Bolsonaro, então, é o estado onde o Bolsonaro naturalmente tem e o Bolsonaro hoje tem a possibilidade de eleger. Na última eleição, o Bolsonaro elegeu os governadores e os 2 senadores, quer dizer, a maioria dos deputados, o PT só elegeu uma deputada federal no Rio de Janeiro, que foi a Benedita. Então, assim, o PT foi massacrado no Rio. Então, o Rio o Rio está em disputa. Minas também está em disputa. Embora exista uma vantagem, as pesquisas de jornais que são orientadas hoje para o Lula, o Zema se recuperou como governador, o Zema, naturalmente, o voto Zema dialoga com o voto do Bolsonaro, então é um outro estado que tem disputa. E São Paulo você tem uma grande novidade, que é a primeira vez que o PT tem um candidato viável. Então, assim, embora, logicamente, naturalmente os candidatos estão ali tentando fazer os seus palanques, etc., esses 3 estados, como concentram 40% do eleitorado, é onde os candidatos deveriam estar ali dedicando a maior parte do seu tempo, porque, enfim, pode realmente decidir a eleição, seja no primeiro, seja no segundo turno. Eu concordo absolutamente. Assim, a gente já vem vendo algumas rodadas que o Sudeste, de fato, é onde a eleição deve se decidir. Assim, você tem uma vantagem clara do Lula no Nordeste, o Bolsonaro assim, liderando bem, tanto no Norte, no Centro-Oeste, agora no Sul também, mais claramente, e o Sudeste com uma disputa que vai ser muito acirrada, e a gente vê isso tanto nas pesquisas quanto na construção de palanques, nessa construção política também. Então vai ser muito importante observar o Sudeste, como é que se comporta nas próximas rodadas de pesquisa de todo mundo que estiver observando a eleição desse ponto de vista. Mas pelo que vocês têm analisado, há espaço para o Lula, principalmente, né, com um candidato viável em São Paulo e com um palanque importante que ele conseguiu montar em Minas, esses 2 estados podem definir a favor dele? Vocês conseguem ver essa possibilidade mais concreta neste momento? Ou ainda é isso que vocês estão falando, né? Precisa entender um pouco melhor a partir das próximas pesquisas como o Lula vai se sair nesses 2 estados, que são os 2 maiores colégios eleitorais do país, né? Eu acho que, assim, eu prefiro sempre esperar, olhar uma pesquisa, tentar entender um pouco melhor como é que isso vai se desenrolar, mas eu acho que, assim, sobretudo São Paulo, porque a gente tem um eleitorado aqui, eu moro em São Paulo hoje, que, assim, você tem o Haddad liderando as pesquisas, tem o Márcio França também aparecendo bem, mas tem, assim, um governador que está na cadeira, que vai para a reeleição, isso vai ser um fator importante, e a gente tem que saber o quanto ele pode crescer, e o ex-ministro Tarcísio, que
vai assim, com o apoio esse eleitor bolsonarista que venceu a eleição aqui, que foi um fator importante na eleição do Dória, lá em 2018. E assim, a gente vai ter que ver isso com muito cuidado para entender como é que esse eleitorado vai se comportar daqui para frente ao longo da campanha. Eu concordo plenamente com o Rodolfo, a gente hoje está concordando muito. Mas porque você tem essas circunstâncias completamente novas, né? E você tem uma coisa que eu acho que a gente ainda não sabe qual o efeito, mas que é o efeito, que é o efeito do Congresso. Em geral, os congressistas, a eleição dos congressistas depende muito da conjunção e as negociações, acordos dos governadores, principalmente, mais do que presidente, mas como que aí eles fazem. Só que essa eleição, ela é uma eleição, que ela muda tudo em relação ao Congresso. Não tem coligações, tem a possibilidade de federação, que só poucas fizeram, mas enfim, tem. E você tem uma mudança muito importante em como que o quociente eleitoral está sendo calculado. Um artigo que o professor Jair Nicolau publicou no Poder 360 há algumas semanas atrás, eu acho, assim, nem eu li várias vezes e não entendi. Porque realmente ficou muito complexo como que a sobra de cadeiras está sendo feita. Mas o fato então você tem uma coisa que isso muda, e talvez, quer dizer, como vão ser as campanhas dos deputados, que em geral eram simplesmente meros cabos eleitorais dos presidentes e governadores. Então eu acho que eu não sei como que eles vão agir, eu acho que é um fator que eu coloco ali, um asterisco de como que vai funcionar. E dois, você tem o fato de que esse Congresso é um Congresso que ele é provavelmente um dos congressos mais poderosos que a gente teve nos últimos mandatos. Um congresso que não só teve uma atuação muito forte, muito ativa durante a pandemia, aprovou uma série de medidas, mesmo à distância, mas de uma forma muito correta, no sentido muito ativa, tomou para si uma série de decisões, mas ele também tem a questão do orçamento, das famosas emendas do relator. Ele tem muito mais poder de barganha com os prefeitos. Então, para complicar um pouco a nossa discussão, eu acho que assim, uma coisa que a gente vai ter que entender também é quando os deputados forem para suas campanhas, como que eles vão trabalhar, sabe? Se eles vão trabalhar por eles mesmos apenas e ponto, ou se eles vão fazer aquelas famosas, as conhecidas coligações com os seus senadores, apoiar os seus governadores, apoiar os seus presidentes, sabe? Eu acho que isso para mim é um fator que eu não consigo ter uma opinião, a gente vai ter que ver o que vai acontecer lá na frente, sabe? Só para complementar, eu acho que, inclusive, os próprios deputados, né, candidatos a deputados também estão tentando descobrir como que eles vão fazer essas campanhas, né, porque além de toda essa complexidade do cálculo que vai ser feito para definir quem vai ser eleito ou não, tem também a defesa que está sendo feita tanto por Lula quanto por Bolsonaro e outros candidatos à presidência também, de ter uma bancada forte no Congresso, né? Todo mundo percebeu que não adianta ser eleito presidente se não tiver o apoio do Congresso. Enfim, isso já foi percebido há muito tempo, mas virou uma tônica das campanhas, né? Então, acho que além da complexidade, além de entender como cada um vai fazer suas próprias campanhas, eu acho que entra também nesse cenário essa tentativa de se eleger o maior número possível de deputados a favor, né, de um lado ou de outro, para que cada um tenha a sua bancada. E tem uma coisa, Mariana, que eu acho assim, tanto Lula como Bolsonaro perceberam uma coisa, que eles têm que ter do lado deles, firmes, 172 deputados, ponto. Porque isso é o seguro contra impeachment. A partir daí, a ideia de que deixa para depois a gente conversa com o Centrão, ok, é possível, mas se você tiver os seus 172 deputados que lhe garantam que você não vai sofrer impeachment, a partir daí você negocia de outro jeito. Então eu acho que tanto um como o outro entendeu que não basta você, quer dizer, vamos lá, votação de ontem do vice-presidente da Câmara,
O Bolsonaro apresentou um candidato que era o Major Vitor Hugo, ele perdeu internamente na votação o Nico Portela. Depois, de novo, o Bolsonaro apresenta uma outra candidata, a ex-ministra Flávia Arruda. Qual é o nome dela? Flávia Arruda. A Flávia, exatamente. E perde de novo, ou seja, tem ali uma lógica de que o PL é Bolsonaro, mas ele também é outra coisa, ou seja, não é, né? Só para dizer assim por isso que eu estou dando essa importância também para o Congresso, porque para os presidentes eles precisam ter um seguro de que não tem um prazo de impeachment, a partir daí eles negociam de outra forma também com o próximo presidente da Câmara, né? Um eleitorado cada vez mais importante no país é o evangélico. Neste segmento, Bolsonaro se sai melhor, com 46% das intenções de voto. Lula havia perdido eleitores neste segmento, mas parece ter conseguido reduzir um pouco a diferença. A distância entre eles é de 13 pontos percentuais, mas há 15 dias estava em 27%. Por que Lula melhorou seu desempenho junto aos evangélicos neste momento? Lembrando que há pouco mais de 2 meses ele entrou em temas considerados polêmicos, né, como a questão do aborto. O que o ex-presidente fez nos últimos meses para conseguir reverter um pouco esse cenário? Ô Mariana, só entrando assim num detalhe metodológico, quando a gente lê pesquisas assim, é sempre importante a gente ressaltar que toda vez que a gente olha um segmento específico, sobretudo assim, que são significativamente menores do que a população como um todo, a margem de erro ela aumenta muito em relação à margem de erro do total da pesquisa. Então, a gente sempre tem que olhar com um pouco mais de ceticismo, assim, botar um grão de sal na análise de que muito dessa diferença desse intervalo entre Bolsonaro e Lula é devido também à flutuação amostral, que é normal em qualquer pesquisa. Sobretudo quando a gente faz pesquisa com muita frequência, é normal a gente ver essas diferenças assim, flutuarem assim, de maneira um pouco mais acentuada. Mas, assim, de fato, eu acredito que está havendo assim, um movimento muito grande das campanhas em relação ao voto evangélico, o voto católico. E eu acho importante também a gente buscar, assim, observar que uma pessoa, ela não é só evangélica, a pessoa não é só católica, a pessoa não é só do Nordeste, a pessoa não é só homem ou só mulher, ou homossexual. Então, assim, uma pessoa é uma série de fatores que vão influenciar na decisão de voto dela. Então, tem uma série de questões ali, desde questões de identidade, questões econômicas que vão influenciar no voto da pessoa. Então, não é só... Assim, na hora que o Lula cresce um pouco, assim, a gente pode esperar que ele vai crescer em vários segmentos, não só em um segmento específico. Então, acho que esse movimento se deve muito mais a uma conjuntura geral, econômica, política, que deve estar movimentando esse voto quando a gente vê o segmento religioso, do que algo específico só no voto evangélico mesmo. Até porque não teve nenhuma ação específica da campanha do PT em relação aos evangélicos nas últimas semanas. O que você teve assim, a campanha do PT, ela, por enquanto, ela é monotemática, né? Inflação, desemprego, inflação. Quer dizer, ela está batendo ali na questão toda de economia do dia a dia. Economia nem é um macro de para onde vamos, desenvolvimento, não. É uma economia bem do pocket voter ali, do voto pelo bolso e tal. E isso, como disse o Rodolfo, quer dizer, ou seja, atinge várias pessoas de qualquer religião, de qualquer gênero, enfim, isso não faz uma diferença tão grande. Uhum. Mas desculpa, Rodolfo, pode continuar. Não, eu só queria colocar um ponto assim, que eu até conversei com a Mariana antes, e que assim, tem me chamado muita atenção, é que essa diferença, assim, não é nem diferença, mas assim, esses 2 pontos importantes, que é economia versus a questão identitária, assim, que o que a gente vê no voto, nos cruzamentos, é que assim, o Lula, ele vai muito melhor entre quem tem renda mais baixa ou quem não tem renda fixa, enquanto que o voto do Bolsonaro ele vai aumentando na medida que a gente vai olhando as faixas de renda mais altas, né? Então, assim, o que a gente vê é que a questão econômica tem um impacto muito maior, o que é normal, entre quem tem renda menor, enquanto que entre quem tem a renda maior, onde essa questão econômica tem um impacto um pouco menor no dia a dia,
a questão de identidade, de rejeição ao PT tem uma influência muito maior nessa decisão de voto, né? Mas pegando esse gancho da questão econômica, por que o eleitorado de mais baixa renda prefere, né, mostra uma preferência maior pelo ex-presidente Lula? Seria uma memória do governo dele em que o país estava numa situação melhor e também em que programas de transferência de renda foram mais bem estruturados? Com certeza. Eu acho que aí não tem a dúvida nenhuma, assim, o Lula, assim, a lógica de que era um governo em que o Bolsa Família funcionava assim, estruturalmente muito melhor do que esse Auxílio Brasil, e que você tinha, que o país estava crescendo, vamos lá, o país terminou crescendo 7% em 2010, né? E aí eu brinco que um dos maiores ajudas que o Lula teve foi da campanha do Ciro Gomes, né? No momento que o Ciro Gomes fica batendo contra a picanha com cerveja, no fundo as pessoas falam, não, mas eu quero voltar a picanha com cerveja. Exato. É uma coisa de não entender que sim, as pessoas querem voltar a um momento que elas estavam melhores, né? E aí eu acho que essa é uma questão que a gente vai assistir nos próximos meses, que é a candidatura Lula tentando delimitar o governo do PT até 2010, no máximo até 2011, pegando dados escolhidos sobre a partir de então, e o governo Bolsonaro colocando a recessão de 2014, 2015, 2016 em cima do colo da campanha Lula. Então, ou seja, no fundo, eu brinco que às vezes assim, o Lula faz uma coisa de Houdini, né? Ele coloca joga um pedaço de pano sobre o governo Dilma, finge que não existe, desaparece o governo e fala, o meu governo terminou em 2010. E aí ele responde até 2010. E o Bolsonaro reabre e fala, não, mas olha só a Lava Jato, olha só a recessão, olha só etc, etc, etc. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai assistir, mesmo no debate econômico, sem entrar no debate identitário, que a gente pode falar mais, mas vai ter uma discussão, vai ter um debate sobre a recessão de 15 e 16, e a lógica que o PT tem feito de que foi uma coisa em função da Lava Jato, ou foi questões nacionais, mas enfim, tentando não assumir a responsabilidade do governo, contra o Bolsonaro, dizendo, os meus problemas são da pandemia, os meus problemas foram em função da guerra da Ucrânia, quer dizer, os dois com explicando a situação econômica pelas circunstâncias conjunturais que eles passaram, né? Agora, Thomas, eu ia perguntar exatamente isso, né, sobre, às vezes o ex-presidente Lula parece ignorar que houve um governo Dilma, ele não quer trazer para a campanha dele os problemas que o ex-presidente enfrentou. Agora, como que ele vai fazer, na sua opinião, para conseguir equilibrar o governo dele, explicar os benefícios, os ganhos que ele teve e conseguir dirimir as críticas em relação ao governo da ex-presidente Dilma? Qual que vai ser a fórmula ali que ele vai ter que aplicar nessa questão? Eu acho que a lógica deles, se vai dar certo ou não é outra questão, mas é a ideia de que estava tudo indo muito bem e daí veio a Lava Jato e blá, 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 blá. Quer dizer, a lógica de que foi a Lava Jato que criou o problema econômico e não que são duas coisas paralelas, que daí você faz e essa ação que o PT entrou contra o ex-juiz Sérgio Moro, tentando responsabilizá-lo pelos prejuízos da Petrobras, vai claramente nessa linha, que é a linha de que a Petrobras quebrou e quebrou junto todas as empreiteiras em função da Lava Jato e não em função do escândalo de corrupção que elas estavam tocando ou dos preços administrados, enfim, de toda as outras questões conjunturais que estavam naquele momento. Se vai funcionar, eu não sei, mas enfim, é isso que parece ser a linha de raciocínio que o PT vai fazer, sabe? Uhum. E eu acho que, assim, em paralelo, desculpa, Marina, só para colocar um pouco a questão do eleitor do Bolsonaro também, algo que a gente viu em outras rodadas das pesquisas do Poder Data, é que
eles tendem a colocar muitos dos problemas que são identificados no governo, são jogados para os governadores, ou para a pandemia, ou para fatores externos, como a guerra também, a guerra na Ucrânia. Então, assim, isso é tanto uma maneira do eleitor justificar o seu voto, coisa que a gente chama como viés de consistência, a pessoa dizendo que vai votar no candidato e depois vai justificando esse voto, essa escolha em outros itens da pesquisa também. E eu acho que bastante também se deve à própria construção narrativa da campanha e do governo de colocar esses problemas para outros responsáveis, não no colo do governo, né? Então, a pandemia, a conjuntura internacional, são os governadores que não cooperam, é o STF, o judiciário. Então, tem muito desses dois fatores que aparecem claramente nas pesquisas, né? Cada um tem os seus calcanhares de Aquiles, né? Exatamente, assim. Exatamente. Desculpa, Thomas, você queria falar mais alguma coisa? Não, agora tem uma coisa que a gente tem que discutir, que é o eleitor do Ciro, né? Porque eu vou aqui fazer uma estatística bem roubada, tá, Rodolfo? Mas, no fundo, se você pega... quando a gente olha o primeiro turno e o segundo turno, as intenções de voto de Lula e Bolsonaro, acho que uma coisa que chama atenção é que o Bolsonaro ele cresce muito pouco, proporcionalmente, né? O crescimento dele é 2, 3 pontos percentuais. Enquanto o Lula tem um crescimento maior, no segundo turno a distância dele cresce aí 6 pontos. Estou mediano aqui. E praticamente, assim, no geral, dá para inferir que, estou sendo bem cauteloso aqui nas palavras, o que ele está na verdade a diferença entre Lula no primeiro turno e no segundo turno é o Ciro. São os votos boa parte dos votos dos ciristas. Tem a possibilidade de um voto útil acontecer com o Ciro em setembro, como aconteceu com o Alckmin, com o Amoedo e com os outros candidatos em 18, lá em favor do Bolsonaro e aqui em favor do Ciro? Eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que discutir, porque eu acho que essa coisa do primeiro turno, segundo turno, vai ser uma coisa que a gente vai ficar discutindo durante os próximos meses. E eu queria te ouvir nisso. Eu concordo, assim, 100%. Eu acho que essa questão do voto do Ciro é o que faria diferença entre a gente colocar, assim, de maneira mais provável, uma eleição que se decide no primeiro turno ou se vai para o segundo turno. Eu acho que isso é muito importante, mas sempre que a gente fala de Ciro, eu assisti aquele episódio lá do Greg News, do Gregório falando sobre o Ciro, e me identifiquei muito com a fala dele, ali ele colocando que aquela coisa do vira-volta, achava que o Ciro ia mudar muito a eleição. E eu lembro, ainda com o nome Data por 360, a gente fechando a última pesquisa da gente lá em 2018, o Ciro tinha 12%, e aí começou, assim, entre boa parte dos meus amigos e contatos, assim, na rede social, aquela coisa do vira-voto, vamos votar no Ciro. E aí, quando fecha a pesquisa e eu vejo os dados e o Ciro praticamente não mudou, eu pensei, putz, a pesquisa está errada, isso teve algum problema aqui na amostra, no relatório, mas assim, a gente fechou, publicou, e quando a gente viu o resultado foi aquilo, o Ciro basicamente não mudou, teve ele 12 ponto alguma coisa por cento dos votos, e assim, eu também fico muito curioso para ver como é que esse eleitor do Ciro vai se comportar, assim, eu acho que por intuição, acho que boa parte desse voto vai para o Lula. Se eu não me engano, quando a gente faz o cruzamento do voto no primeiro turno com o voto no segundo turno, eu acho que isso é tipo 70% do voto do Ciro vai para Lula, uns 10% vai para o Bolsonaro, e o restante vai para branco, nulo e indeciso ainda. Então, acho que, de fato, essa candidatura ou não do Ciro, que, assim, eu acho que até agora não vejo muito indício de que ele vai desistir, como o Dória desistiu, mas pode ser um fator definidor de uma eleição no primeiro ou no segundo turno. E no último Poder Datacast, a gente comentou que quase metade dos beneficiários do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, preferem votar em Lula no primeiro turno das eleições deste ano. Bolsonaro tem 29% das intenções de voto neste grupo, ou seja, o Auxílio Brasil, que é o principal programa social do governo, e que quando foi criado a oposição acusou o Bolsonaro de ter intenções eleitorais com ele, não está dando os resultados esperados.
Eu queria te ouvir um pouquinho, Thomas, sobre isso. Como que você interpreta esse resultado, né, em que a gente viu que o programa não está rendendo os frutos que o presidente Bolsonaro esperava? Eu acho que tem duas, de novo, possibilidades. A gente está fazendo aqui um pouco de especulação, mas eu acho que a primeira é o fato de que as pessoas se entenderam como se fosse uma substituição de nome, ponto. Né? Até tanto que a principal iniciativa do governo agora é trocar o cartão em si, para dizer que é um auxílio que mudou o programa, mas ainda as pessoas estão recebendo pelo cartão do Bolsa Família. E aí a paternidade disso está muito latente para o cidadão que recebe, de que isso foi feito no governo Lula. Né? A outra questão é a inflação. Né? A inflação de alimentos, nós estamos, assim, é uma coisa realmente grave. Nós estamos no segundo ano seguido com inflação. Ano passado, inflação de 11 alguma coisa. Esse ano, ela está, nos últimos 12 meses, em 12 e pouco. Mesmo que a redução que todo mundo está trabalhando comece, nos próximos meses, a gente vai fechar o ano com 8,5%, 9%. É muita inflação. Não é uma inflação, assim, ela não é mais, teve uma pandemia. Esse já não é um ano de pandemia, né? Ela realmente nós estamos tendo um problema e por isso isso atinge, quer dizer, ou seja, entre a votação dos R$400 e a pessoa começar a receber os R$400, ele já foi perdendo, né, mês a mês. Então, se você for pensar em termos de capacidade de compra, é muito baixo. Né? Então, eu acho que isso eu acho que para mim essa é a questão principal. Acho que é ponto 1. O ponto 2 é entender que eu acho que o Bolsonaro não tinha, assim, não sei se o Bolsonaro, mas com certeza o Ciro Nogueira, que tem a estratégia na mão, ele não tinha nenhuma ilusão de que eles iam conseguir fazer uma grande revolução no Nordeste. Eu acho que ali era para perder de pouco, entendeu? A questão ali é como você consegue fazer uma derrota jogando em casa, jogando fora de casa, altitude contra contra a LDU e tal. Você está querendo perder de 2-0, tá ótimo, entendeu? Volta para casa e recuperar os votos no Sudeste e no Sul. Eu acho que também tem um pouco isso, sabe? Só não perder hoje, né? O Rodolfo me corrija. Hoje eu acho que está 50-20, uma coisa assim no Nordeste. Em torno disso. Uhum. Chegar a 30% nos votos do Nordeste já é uma vitória. Eu acho que é meio que isso, minha avaliação interna. E fora essa questão, né, do programa, o governo também está tentando, enfim, achar outras soluções para mitigar o problema da inflação. Mas dá tempo até a eleição? Vocês conseguem ver um caminho, não uma solução, mas uma mitigação mesmo do problema que possa ajudar um pouco o presidente Bolsonaro, considerando esse cenário que você acabou de colocar, Thomas? Bem, ele está tentando, né? Essas mudanças da Petrobras mostram que há uma tentativa clara de se fazer uma mudança. Não é uma assim, o presidente mudou de março para cá, nós estamos no 4º indicado a presidente da Petrobras. Tudo isso não é por nenhum problema de gestão da empresa, mas simplesmente porque o presidente Bolsonaro quer, de alguma forma, que os preços na bomba caiam e que isso tenha uma aumento de popularidade dele. Ele vai tentar até o final. Eu acho que isso, para mim, tá evidente até a urgência e o desespero que o governo está tendo em relação à Petrobras. Mas dá tempo? Veremos, eu não consigo... Porque você também sempre pode fazer aquela vacina, né? Eu acho que a gente pode trabalhar um pouco, assim, se pensar... Em 2014, a campanha da presidente Dilma Rousseff dizia não vai haver tarifaço, não vai haver tarifaço, e em novembro o que aconteceu? Tarifaço. Né? Então, tem um pouco de... Eu não sei até que ponto as pessoas não vão se tocar e falar assim, ok, ele vai segurar o preço da gasolina até o dia da eleição e em novembro você tem um tarifaço igual e a gasolina aumenta. Então, tem esse risco das pessoas falar, não, isso vai ser igual, né? Novo, na expressão do professor Delfim, estelionato eleitoral, né? Uhum.
E assim, eu acho que essa questão, claramente o governo está tentando, está trabalhando isso, tanto em termos de comunicação, quanto no Congresso também, uma série de medidas que eles estão tentando votar para tentar diminuir a questão da inflação, porque isso justamente vai no coração da vantagem do Lula, que é nesse segmento da população que não tem renda fixa ou tem uma renda muito menor, porque quando a gente vê os segmentos com a renda maior, a vantagem é claramente do Bolsonaro. Então, acho que vão se esforçar muito nesse ponto. Agora, isso claro que vai ter consequências para o país a partir de novembro, seja quem ganha a eleição, a gente vai ter um cenário muito, muito difícil pós-eleição, seja Bolsonaro, seja Lula. Então, assim, isso aí já é outra conversa que a gente vai demorar muito mais e vai ser muito mais complicado do que a eleição, vai ser essa governabilidade depois do que acontece em novembro. Para a gente já ir encaminhando para o final, o que mais das pesquisas vocês acham importante destacar hoje, né, nesse atual cenário? Eu acho que a coisa mais interessante que a gente tem que discutir agora é discutir quantas pessoas vão votar, né? O Brasil tem 148 milhões de eleitores, mas, de fato, e aí a gente tem o número de pessoas que realmente vão votar, são 115, 116, etc. Quantas pessoas realmente vão votar? Ou seja, no fundo, nós temos aí milhões, 20 e tantos milhões de pessoas que ou se abstêm ou votam branco e nulo. E isso vai fazer enorme diferença. Eu acho que esse é um desafio que Rodolfo, no Poder Data, mas que todos os institutos vão ter, de conseguir aferir, quer dizer, ou seja, quais são os eleitores prováveis, quais são os eleitores que realmente vão votar e quanto desses votos vão ser válidos, né, nem branco nem nulo. Isso eu acho que vai ser o grande desafio. Para os institutos, para as empresas de pesquisa, em função da credibilidade que está em xeque desde 2016, mas também até para a gente conseguir ter uma avaliação melhor, né? A gente não tem ainda uma base de como o que faz uma pessoa não votar no Brasil, né? 20 milhões de pessoas, voto obrigatório, 25 milhões de pessoas não aparecem nas zonas porque não sabemos realmente, de fato, não tem uma sistemática de entender, tem um bando de avaliações, mas o que exatamente faz as pessoas não votarem, e que, de novo, numa eleição tão acirrada, tão apertada quanto essa que a gente vai ter, vai fazer toda a diferença. 3 milhões de votos, 4 milhões de votos a mais pode mudar, alguém ganhar no primeiro turno ou perder em função disso. Acho que essa, para mim, é o grande desafio daqui para frente para as empresas de pesquisa. Eu concordo. Eu acho que isso, assim, numa eleição tão disputada como está sendo essa, e assim, praticamente, como a gente já falou, de um segundo turno quase que antecipado, isso vai fazer muita, muita diferença. Eu só queria pontuar, eu li o teu artigo, Thomas, eu li o teu artigo lá no Poder, que é justamente sobre esse tema, e aí fui justamente ver o cruzamento que a gente tem sobre o voto em 2018, no segundo turno, uma pessoa votou, com a intenção de voto agora no primeiro turno. E o que a gente vê é que tem uma diferença entre quem diz que se absteu, que diz que não votou no segundo turno de 2018, entre quem diz que votou branco ou nulo. E aí o que a gente vê aqui, quem diz que se absteu, que não votou, hoje em dia, boa parte vota no Lula, pouco menos da metade desse público diz que vota no Lula no primeiro turno hoje, e quem diz que votou branco ou nulo é praticamente um empate entre o Bolsonaro e o Lula nesse segmento de quem votou branco ou nulo no segundo turno de 2018. Então, assim, são perfis, assim, eu acho, diferentes de demográficos, de quem se absteu e de quem vota branco ou nulo, e que pode ser uma chave justamente para destravar esse voto ainda não comprometido, que pode ser definidor na eleição. Agora, interessante, isso devia escreva sobre isso. O que eu acho fascinante, e a gente não tem literatura, né? Sim. E só mais um ponto, Maria, que eu acho interessante também de destacar, é que teve uma mudança. Eu acho que, assim, eu não tenho certeza completa, mas eu acho que a possibilidade de você justificar o voto pelo celular
pagando a multa ali de R$ 4, ela só foi implementada em 2020. Isso. E essa vai ser a primeira eleição que a gente vai ter, que a pessoa, se não quiser votar, pode pegar o celular, pagar ali R$ 4, não sei se vai poder ser via Pix ou via boleto, e simplesmente não ir votar. Então, De novo vai ter isso, é? Eu não sei, eu acredito que sim, mas assim, confesso que não tenho certeza. Mas isso pode ser um fator importante também. Porque em 20 teve isso, mas era em função da pandemia. Então, Exato. Tanto que todos os indicadores de abstenção foram altos, mas enfim, olha, a pandemia, etc. Enfim, teve um problema, especialmente no Rio de Janeiro, os indicadores foram absurdos, 30 e poucos % das pessoas não foram votar em novembro de 20, mas havia essa questão, eu não sabia, eu achei que era uma coisa excepcional ali, em função da pandemia. Se isso for para essa eleição, você tem toda a razão, isso tem um potencial de mudar mesmo. Agora, o acirramento da polarização daqui para frente, né, e o início da campanha de fato, enfim, a eleição entrando na vida das pessoas, pode estimulá-las ou vocês acham que o cenário ainda é esse que vocês colocaram, né, e considerando ainda mais esse facilitador para justificar, se puder justificar só pelo celular, por exemplo? Eu acho que aumenta, mas assim, eu não estou aqui com base de dados científicos, a gente não tem informação suficiente para, é um achismo, assim, é especulativo. Eu acho porque há uma vibração, vamos pensar assim, dos dois lados, de querer votar, de querer convencer as outras pessoas a votar, etc., que é muito forte, de achar essa frase que o Bolsonaro deu há alguns meses atrás, que eu acho que assim, a ideia do bem contra o mal, né? E os dois lados vão trabalhar isso, de que existe um candidato bom, um candidato ruim, e, portanto, não existe a derrota não é uma derrota eleitoral, é quase uma derrota das civilizações e tal. Então, acho que isso vai fazer com que as duas campanhas sejam muito agressivas e muito aguerridas para conseguir levar muita gente para votar. Mas a gente não tem experiência suficiente para ver isso, né? Em 2006, que foi a eleição talvez mais parecida em termos de polarização, você teve uma diminuição real no número de abstenção, no número de votos brancos e nulos. E a eleição que a gente usa como parâmetro, que são as americanas, você teve um aumento na última eleição em 2020, no número de quase 20 milhões de eleitores a mais do que as eleições de 2020. Mas, como eu falei, estamos aqui inferindo informações, a gente não tem como concluir, quer dizer, eu não consigo realmente ainda concluir como vai ser. Eu ia falar que eu lembrei da campanha que foi feita para os adolescentes tirarem o título, né? No fim, as próprias campanhas, principalmente do ex-presidente Lula, mas também parte dos bolsonaristas entrou nessa tentativa de fazer com que mais adolescentes se filiassem e, no fim, o resultado foi positivo, né? Um alto número se filiou. Então, talvez, quando a campanha realmente pegar fogo, digamos assim, pode ser que, de fato, as pessoas se interessem um pouco mais e estejam mais propensas a saírem de suas casas para votar, né? Eu acho que dos dois lados, assim, a gente tem uma juventude de esquerda, tem uma juventude de direita também, muito engajada, assim, eu acho que o eleitor do Bolsonaro é extremamente engajado em todo lugar que você vai, é um eleitor muito disposto a brigar pelo voto, como é o eleitor de esquerda também. Então, assim, não é algo que a gente dá para dizer, assim, que obviamente vai pender para um lado ou para o outro. A gente tem que esperar essa conjuntura avançar um pouco mais. E, assim, eu estou animado para observar a eleição a partir das pesquisas. Agora, quem está na campanha vai ser muito duro, dos dois lados, assim, vai ser muito trabalho, muita coisa a fazer nessas próximas semanas e meses aí. Eu acho que a tendência, por enquanto, até a eleição entrar na TV, entrar no dia a dia de fato, o cenário deve ficar um pouco mais estável assim, da maneira que a gente está vendo hoje, assim, semana a semana, uma coisa um pouco mais assim, linear, e a partir ali do final de julho, agosto, quando a eleição entra com tudo na pauta do dia a dia das pessoas, é que a gente vai ver movimentos mais agudos, assim, para um lado ou para o outro.
E, Rodolfo, para a gente encerrar agora, o que a gente deve ficar de olho nas próximas pesquisas? Olha, como a gente comentou aqui, certamente eu ficaria de olho na região sudeste, em como está a margem de cada candidato, o que é que está acontecendo ali. Na questão econômica também, acho que toda pesquisa que trouxe dados sobre economia, sobre como as pessoas estão percebendo a economia, acho importante a gente olhar também como é que isso vai impactar na eleição. E algo que a gente não poder dar média, assim, mês a mês, na rejeição dos candidatos. Acho que a gente tem que ver se Bolsonaro está conseguindo diminuir a rejeição, se o Lula está aumentando ou não a rejeição, porque isso é que vai definir o tamanho assim, do pool de eleitores que cada candidato vai conseguir atrair, né? Então, acho o índice de rejeição um item assim, essencial para a gente acompanhar ao longo das semanas. Eu só queria agregar uma coisa que o Rodolfo falou, que é a avaliação que o Poder Data também faz daí a cada 15 dias, que é a avaliação do governo, né? O Bolsonaro tem uma coisa que não é sempre que acontece, mas ele varia o índice dele completamente em relação à avaliação do governo. Quanto você tem quase uma correlação muito clara ali, subiu a avaliação do governo, logo ele vai subindo junto, você consegue ver isso claramente. Só para o nosso entender, isso não parece normal, mais ou menos, porque o Dória, por exemplo, o governo dele tinha uma avaliação bem razoável, 30 e poucos % de ótimo bom, porém, ele, mesmo em São Paulo, tinha 4, 5% de intenção de voto para presidente. Então, nem sempre acontece, né, essa colagem, né, o candidato fica colado ao governo. No caso do Bolsonaro, isso é muito evidente. Então, a gente também vai ter que ver isso. Se você dá até para perceber, com a avaliação, se você faz as duas curvas, você vê que subiu a avaliação do governo, subiu a avaliação do Bolsonaro, a possibilidade dele crescer na pesquisa é quase que instantânea. Chega ao fim mais uma edição do Poder DataCast. Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, e a Thomas Traumann, jornalista e consultor em comunicação, pela conversa. Obrigado, Mariana. Obrigado, Rodolfo, pela conversa. Valeu, Mariana. Obrigado, Thomas, pelo tempo. O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no jornal digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!